Este é um podcast feito como trabalho de extensão da matéria História Antiga 2, ministrada pela professora Lídia Rafaela Nascimento dos Santos, na Instituição de Ensino Superior, Universidade Católica de Pernambuco. Quando pensamos no tema escravidão hoje em dia, muitas vezes tendemos a nos centrar na forma de escravidão introduzida pela Era das Navegações, com a chegada do colonialismo em massa e a ascensão da burguesia como classe. Porém, como toda construção humana, a escravidão também opera nas bases dialéticas da história. Em Roma, por exemplo, conseguimos ver uma diferença na constituição de um ideal do escravizado. Se na escravidão brasileira vemos o ideal do escravizado como um homem negro e o indígena, endossados pelo processo de racialização e uso da religião como justificativa ética e moral para a prática escravagista, na Roma Antiga, os principais motivos para a escravização de uma pessoa eram dívidas e batalhas vencidas, onde a parte derrotada era escravizada pelo povo vencedor. O escravizado romano poderia exercer funções como trabalho na agricultura, manufatura, a luta como gladiadores e atuar como professores, lecionando áreas como gramática, retórica e filosofia. A relação dos patrões e seus escravizados muitas vezes também envolvia a prática sexual, sendo comum à época que os homens das elites romanas abusassem de seu poder sobre os corpos de seus escravizados e estuprassem homens e mulheres escravizadas. A escravidão em Roma estava profundamente enraizada na economia e na cultura romana. Os escravizados eram considerados propriedade e podiam ser comprados, vendidos, alugados ou emprestados. Além disso, a lei romana permitia que os escravizados fossem castigados severamente, deixando sua vida totalmente à mercê de seus donos. Por outro lado, a manumissão, o ato de libertar um escravizado, era uma prática relativamente comum, e alguns escravizados podiam eventualmente comprar sua liberdade ou ser libertados como um ato de favor pelo seu dono. A vida de um escravizado liberto, porém, ainda era marcada por várias restrições e preconceitos. Voltando ainda mais no tempo, na Grécia Antiga, a escravidão também desempenhava um papel central na sociedade. Em cidades-estado como Atenas e Esparta, a escravidão era uma instituição bem estabelecida. Na Atenas clássica, os escravizados trabalhavam em diversas funções, desde o trabalho doméstico e artesanal até trabalhos mais árduos. Esses escravizados poderiam ser de várias origens étnicas e culturais, capturados em guerras ou comprados de comerciantes estrangeiros. Esparta, por outro lado, tinha um sistema particular conhecido como helotismo, onde os helotas, uma classe de servos pertencentes ao Estado, eram responsáveis por trabalhar nas terras agrícolas e sustentar a elite militar espartana. Os helotas, ao contrário dos escravizados em outras partes da Grécia, não eram propriedade individual de cidadãos espartanos, mas do Estado. No entanto, eram tratados com extrema brutalidade e submetidos a rituais anuais de terror e humilhação para prevenir rebeliões. Os escravizados na Grécia também poderiam ser integrados em algumas áreas da sociedade. Em Atenas, eles poderiam ser usados em trabalhos urbanos, como artesãos e comerciantes, ou em tarefas domésticas, enquanto nas áreas rurais eles trabalhavam em fazendas e minas. As condições de vida dos escravizados variavam enormemente. Aqueles que trabalhavam nas minas de prata, por exemplo, viviam em condições extremamente duras e perigosas. Já os escravizados domésticos, embora ainda sujeitos ao controle total de seus patrões, podiam ter uma vida um pouco mais confortável e estável. Na Grécia, assim como em Roma, a manumissão era possível, e escravizados libertos podiam se tornar metecos, que eram residentes estrangeiros em Atenas, participando de certos aspectos da vida cívica, embora ainda enfrentassem discriminações e limitações de direitos. Os escravizados libertos em Esparta, entretanto, continuavam a viver sob uma rígida hierarquia social. Bom, embora a escravidão fosse um fenômeno comum e amplamente aceito nessas civilizações,
As condições e os papéis dos escravizados variavam significativamente. A exploração e a opressão dos escravizados nessas sociedades antigas nos oferecem uma perspectiva sobre as maneiras pelas quais o trabalho humano tem sido historicamente explorado e desumanizado.